que a diplomação na hipótese de mandato eletivo e a posse nos demais casos implica o afastamento da atividade. Porém, nós temos uma decisão do STF que autoriza, nesse caso, o titular de serventia extrajudicial ser vereador desde que haja compatibilidade de horários. O IES já perguntou isso aqui, tá, do STF, há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Ele perguntou sobre essa decisão aqui que permitia, né, o titular de serventia extrajudicial ser vereador desde que haja compatibilidade de horários. O artigo 26, não são acumuláveis os serviços enumerados lá no artigo 5º, do artigo 5º da Lei 8935, tá, que menciona todas as atividades ali, o RCPN, notas, protesto, registro de imóveis, TDPJ, distribuição, marítimos. E o parágrafo único, poderão, contudo, ser acumulados nos municípios que não comportarem, em razão do volume do serviço ou da receita, a instalação de mais de um dos serviços. Então, aqui é uma hipótese que a própria lei, né, ela permite, né, no caso de uma baixa, né, do baixo volume, né, de serviço, ele permite, então, que seja ali acumulado uma série de serventias. E o artigo 27, no serviço de que é titular, o notário e o registrador não poderão praticar pessoalmente qualquer ato de seu interesse ou de interesse de seu cônjuge ou de parente na linha reta ou na colateral, consanguíneo e afins, até o 3º grau. Cuidado que o IES ele gosta de fazer uma confusão tremenda entre o que é incompatibilidade e o que é impedimento, tá? Então, a prática que ele é impedido, né, de praticar, que ele não pode praticar aqui pessoalmente, no caso aqui de parentes ou atos dele, né, até 3º grau. E a incompatibilidade é o exercício da advocacia, intermediação ou de qualquer cargo, emprego ou função pública, tá, ainda aqui em comissão. Então, é os dois que o IES já fez já um joguinho de palavra com isso aqui, tá, tanto dentro da incompatibilidade do impedimento, tá, eventualmente aqui que ele não pode, ele está impedido de praticar. Ainda aqui agora no artigo 28, né, que os notários de registro, notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas atribuições, eles têm direito, tá, é um dos direitos aqui, está lá no artigo 28, e mais 2 que nós temos lá no artigo 29. Então, o primeiro direito é o direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei. E o artigo 29, que são direitos do notário e do registrador exercer a opção nos casos de desmembramento ou desdobramento de sua serventia, ou ainda o segundo, organizar associações ou sindicatos de classe e deles participar. A polêmica vem aqui, pessoal, desmembramento e desdobramento. Cada doutrinador escreve de um jeito. Em tese, em regra, o que faria mais sentido, que é uma doutrina mais antiga, oriunda de grandes nomes que já passaram pela atividade notarial e registral, entendia-se que o desmembramento de serventia seria a desanexação de um serviço de natureza diferente. Então, suponhamos que tinha um ofício de RCPN com TDPJ e registro imobiliário. E vinha um ato, né, ou na verdade uma lei, determinando a separação desses 3 serviços. Em tese, isso seria um desmembramento. E o desdobramento seria, na verdade, a criação de um serviço de mesma natureza, por desdobrar. Mas, muito cuidado, porque o Loureiro, que era a posição minoritária, quando ele colocou e ele inverteu esses 2 conceitos, acabou sendo adotado com muita força ao entendimento de que o desmembramento seria, então, nas palavras do Loureiro, do Luiz Guilherme Loureiro, de que o desmembramento é a colocação de mais um serviço de mesma natureza e o desdobramento seria a separação de outras de natureza distinta. E por que eu trago para vocês o posicionamento do Loureiro? Porque o IES gosta dele. Então, se isso cair na prova de maneira confusa, embora, ao meu ver, extremamente equivocada a posição do Loureiro, com todo respeito à obra dele, mas muito equivocada mesmo a terminologia, pela própria etimologia das 2 palavras, entre desdobrar, ou seja, pegar uma coisa e dobrar, né, ou seja, duplicar aquilo que já existe, né, de mesma atribuição, e desmembrar simplesmente tirar um membro. Então seria basicamente tirar o mesmo serviço. Mas o Loureiro ele inverte os 2 conceitos e o IESES adora pedir coisas do Loureiro nas provas dele. Tanto em primeira como segunda fase, o IESES sempre bate alguma questão relativa àquele livrinho do Loureiro. Tá, parece que eles carregam aquele livro para todo lado. Então, sempre tem alguma coisa dele nessas provas. E isso, o Loureiro inverte. Tá? Então, muito cuidado, porque além de ter que ficar decorando que é desmembramento e desdobramento, você tem que decorar quem fala o quê e o que o minoritário é adotado pela banca que a gente vai trabalhar no final de semana. Tá? Então, muito cuidado com isso. E faremos uma pausa para, na sequência, tratarmos, então, dos deveres dos notários e oficiais de registro, que também é uma série, né, de deveres que nós temos, que sempre também cai em prova, né, de maneira bem exaustiva. O IES adora pedir os deveres também, não só os direitos. E, na sequência, nós daremos, então, faremos uma pequena pausa agora, então, para voltar daqui a pouquinho. Até!